Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar portas venezianas no ArchiCAD. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, mas antes de começar esse vídeo eu quero te convidar a se inscrever no canal e seguir a Eixo também no Instagram. Lá a gente sempre compartilha dicas, sacadas, tutoriais, tenho certeza que você vai gostar bastante, eixo.xyz. E nesse vídeo a gente vai responder uma dúvida muito frequente, que é com relação às portas venezianas no ArchiCAD. Se eu entrar aqui nas nossas definições das nossas portas, a gente vai ver aqui na área de folha da porta que já existem diversos estilos diferentes de folhas que já vieram por padrão no ArchiCAD. Mas a grande questão é que, como a gente pode ver, não existe nenhuma folha de porta com veneziana. Então a ideia dessa aula é te mostrar algumas possibilidades diferentes, mostrando a vantagem e desvantagem de cada uma delas. Então, nosso primeiro método, eu vou entrar aqui nas definições da nossa porta, e dentro da aba de definições de porta articulada, eu vou escolher uma folha de porta que é a grelha HV. E para customizar as definições dela, eu vou clicar nesse ícone que fica aqui do lado. Aqui dentro das definições, o que eu vou fazer? Eu vou aqui em número de painéis e eu vou dividir a minha vertical em 70 painéis. E a minha horizontal eu vou colocar 1, justamente porque eu não consigo colocar zerado. A minha grelha eu vou colocar 1 centímetro de medida de largura e 3 centímetros de medida de espessura, que é a mesma medida da espessura da nossa porta. E aqui na largura do batente eu vou colocar 5 centímetros em todos os lados, tanto inferior, superior e lateral. E eu vou dar um OK para ver o que acontece. Vou inserir ela aqui no meu projeto. Vamos dar uma olhada no 3D. Olha só que legal que fica a nossa grelha veneziana. Agora, qual é a desvantagem desse método? Se eu aproximar aqui, ó, você consegue enxergar que a nossa grelha veneziana, ela é uma estrutura muito simples, muito simbólica, ela é muito reta. Ela não é uma veneziana inclinada, como muitas vezes a gente quer propor no nosso projeto. Ela é uma veneziana mais simples. Essa pode ser uma desvantagem desse método. E tudo bem, não necessariamente a gente precisa ter um nível de detalhamento em 3D tão fiel ao que a gente está propondo. A gente pode eventualmente no fluxo do nosso projeto colocar um detalhamento à parte, não tem nenhum problema. Eu posso usar essa opção que fica mais simbólica, mais genérica no 3D e ter um desenho à parte na minha folha, no meu projeto, que vai mostrar como é realmente o detalhamento dela. Agora, a vantagem desse método é justamente o fato que é muito simples de fazer. E você continua a usar uma definição da nossa porta que é paramétrica, ou seja, a qualquer momento eu consigo selecionar essa porta e inserir uma nova medida, por exemplo 1.3 de largura, e a gente consegue ver que essa porta vai se ajustar, justamente porque ela vem da biblioteca do próprio ArchiCAD. Bom, agora a gente vai para um segundo método. Eu vou entrar nas definições dos objetos e eu vou na área de busca, que fica aqui na área superior, e eu vou escrever veneziana. E ele vai encontrar esse objeto aqui para mim, ó, veneziana regular 24. Vou selecionar e vou colocar aqui no meu projeto de um jeito qualquer. Agora, qual que é a grande sacada aqui? Eu preciso colocar as medidas nessa veneziana exatamente iguais às da folha da minha porta. Então, se eu selecionar essa porta que eu coloquei aqui antes e entrar nas definições, aqui na primeira aba de tamanhos nominais e tolerância, eu vou buscar essa medida número 5 aqui, ó, que são as dimensões da nossa folha. Ela tem 72 e 2,6 metros de medida. E aqui nas definições também, eu posso vir aqui na área de batente e folha e eu vou ver que eu preciso de uma dimensão de 3 centímetros de espessura. Então são essas medidas que a gente vai colocar no nosso objeto de veneziana. Vou dar um cancelar. Vou selecionar esse objeto de veneziana e dentro das definições eu vou colocar as medidas que eu quero. Então é 72 de largura, 2,6 metros de altura, espessura da estrutura é de 3 centímetros e a largura da moldura eu vou manter aqui em 5 centímetros. Lembrando, a largura é essa medida aqui, ó, de todas essas bordas laterais. E eu vou dar um OK. Para ter certeza, eu vou ainda inserir essa veneziana aqui na nossa porta, olha só, ela se encaixa perfeitamente aqui no nosso projeto. Vamos voltar ela aqui para o lado, igual a gente estava trabalhando antes. Então essa daqui é a nossa veneziana. Veja que esse objeto de veneziana é muito mais detalhado, muito mais fiel àquilo que a gente está propondo do que a grelha que a gente colocou dentro da folha de porta, justamente porque essa aqui está rotacionada. Eu posso inclusive, dentro das definições dessa veneziana, dizer que eu quero larguras
menores dessas aletas. Por exemplo, de 6 centímetros que a gente tem agora, eu vou colocar 3 centímetros. Ó. Ele aumenta a quantidade de venezianas da nossa folha. Além disso, dentro das definições, eu posso trabalhar com diversos estilos de folhas diferentes. A gente pode testar essas possibilidades, tá vendo? A pré-visualização aqui em cima, o que está acontecendo. No nosso caso, eu vou manter no estilo 1 mesmo, que é o que eu estou querendo. Agora eu vou começar a salvar a nossa folha como uma folha personalizada. Então eu vou selecionar essa veneziana, botão direito, e vou converter essa seleção em Morph. E vou dar um OK. E aí tá vendo o que aconteceu? Ele deixa de ser um objeto para virar uma ferramenta Morph. O Morph é simplesmente uma massa de modelar dentro do ArchiCAD. É uma forma geométrica qualquer, sem muitos parâmetros, sem muita inteligência dentro da ferramenta. Se eu suspender os grupos aqui em cima, ó, você vai ver que nós temos pedaços separados desses elementos. Vou voltar e tirar o suspender grupos, vou selecionar ele como um todo. Se você quiser, no meio do caminho você pode unificar todos esses elementos. Você pode vir aqui em modelagem, modificar Morph, união. Dessa forma o ArchiCAD vai entender esse elemento como uma única Morph e não com elementos distintos. E para salvar esse elemento como uma folha de porta, eu sempre preciso rotacionar ele para visualizar ele sempre em planta. Isso é um padrão do ArchiCAD, sempre que você cria uma folha personalizada, você tem que visualizar ela em planta. Para rotacionar essa Morph, eu vou pegar a ferramenta de Morph e vou criar um cubo aqui do lado, bem simplificado, tá? Vou selecionar essa Morph, vou dar um Ctrl E ou Command E e eu vou aproximar da face desse cubo, olha só. Dessa forma eu consigo clicar num ponto, pegar aqui a minha horizontal e rotacionar pelo ambiente 3D. Agora, se você tiver com dificuldade de fazer isso pelo ambiente 3D, uma outra técnica que eu particularmente gosto bastante é simplesmente você vir aqui do lado na aba de pontos de vista e criar um corte qualquer no seu projeto. Vou alterar a escala aqui do lado e vou abrir esse corte, botão direito, abrir as definições atuais. E dessa forma eu consigo rotacionar com o Ctrl E ou Command E através do meu corte. Pronto, agora em planta a gente já tem posicionada a nossa folha veneziana de porta. Selecionei todo esse elemento e agora eu vou vir aqui em Arquivo, Bibliotecas e Objetos, Salvar Seleção Como e vou salvar esse item como uma folha de porta. E vou renomear como Porta Veneziana. E vou dar um salvar. Ele está me dizendo que essa definição de folha veneziana já está disponível na caixa de diálogo. Vou dar um OK. Então olha só, de novo aqui no nosso ambiente 3D, vou selecionar essa porta que eu tinha antes, entrar na definição dela e de novo aqui na aba de definições da porta articulada, eu vou girar o scroll até aqui embaixo e buscar a folha de porta personalizada. Olha só que interessante, ele já fica aqui do lado com a opção de folha veneziana. E vou dar um OK. Olha só que legal, dessa forma a gente já tem uma porta veneziana no nosso projeto. Agora, qual é a desvantagem desse segundo método? Esse segundo método não é paramétrico. Se eu eventualmente precisar aumentar a minha porta, eu vou ter que salvar um novo painel de porta personalizado. Senão ele vai acabar distorcendo as medidas da folha que a gente inseriu. Por exemplo, se eu selecionar essa porta e aumentar de 80 para 1 metro, nós não vamos ter mais os 5 centímetros de medida que a gente tinha inserido aqui lá dentro do objeto do painel da porta, do objeto de veneziana. Ou seja, o que eu quero dizer é que ele acabou distorcendo essa medida. Então vou voltar aqui para 80 centímetros e nesse caso o que eu vou fazer? Eu vou aqui do lado passar um retângulo de seleção e vou passar aqui nessa folha da porta. Vou clicar no vértice e puxar a medida de 20 centímetros. Só que tá vendo que ele deslocou? Por que isso acontece? Porque o suspender grupos que está aqui em cima tem que estar habilitado. Cliquei no vértice, puxei, distância de 20 centímetros, dou um OK e olha só que legal, é como se eu estivesse dando um stretch na folha da porta. E aí agora eu vou fazer a mesma coisa, selecionei, arquivo, bibliotecas e objetos, salvar seleção como e venho aqui na folha de porta. O ideal nesse caso seria que eu tivesse nomeado o painel de folha de porta com a medida que esse painel tem. Então nesse caso eu vou renomear como porta veneziana de 1 metro de medida e vou salvar. O ideal é que você coloque um nome que você consiga identificar. Esse painel ele não tem 1 metro de largura, mas ele vai ser inserido nas portas que tiverem 1 metro de largura. E agora sim, de 80 centímetros eu posso passar
para 1 metro de largura, só que eu tenho que lembrar de entrar nas definições dessa nossa porta e escolher o painel de veneziana de 1 metro que a gente acabou de criar. E vou dar um OK. Pronto, agora é certeza que a gente vai ter os 5 centímetros de medida de largura do requadro que a gente tinha antes. E aí, curtiu o vídeo? Me deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a Eixo no Instagram e no Telegram. Vou deixar os links aqui embaixo. Um abraço.